Chama o Tata. Espera chegar o roubo. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. A gente está aguardando aqui a doutora Tatiana Couto, tá certo? Entrar, aceitar o meu convite. Tenham só um pouquinho de paciência comigo aqui nas tecnologias. Tô só aguardando um minutinho, tá, gente? Esperando a doutora Tatiana chegar aqui pra gente poder começar a live de hoje. Só lembrando que o tema da live é sobre a terapia ocupacional, né? O nosso papel, o papel da TO dentro da unidade de terapia intensiva com os pacientes com Covid-19. E essa live, inclusive, ela é uma das tantas lives que a gente já tem apresentado aqui, o CREFITO 1, nas últimas semanas, em virtude do lançamento da nossa campanha de valorização profissional, né? A valorização da fisioterapia e da terapia ocupacional. Então, inclusive, eu peço a todos que utilizem nas suas redes de comunicação aí a hashtag, né, o Batalho por Vidas, porque é isso que a gente tem fazendo nesses últimos tempos de pandemia, né? Batalhando pela vida do outro, cuidando do outro. Então, utilizem aí nas suas postagens, hashtag eu batalho por vidas. A doutora Tatiana entrou aqui, está no WhatsApp, pediu um minutinho só, ela já está chegando. Assim que ela entrar, eu encaminho o convite e ela vem participar com a gente dessa conversa. Eu vou pedir a vocês que vocês, quando o bate-papo começar, né, que vocês encaminhem as perguntas. Tem uma colega aqui nos bastidores nos ajudando, ela vai anotar todas as perguntas. Então, aquelas perguntas que eu não consegui responder durante a conversa, tenha um pouquinho de paciência, que no decorrer da conversa a gente vai tentar responder todas, tá certo? Se a gente não conseguir responder todas também, quiserem deixar o contato de vocês, a gente depois encaminha as perguntas para a doutora Tatiana e ela tira as dúvidas de vocês. Oi, Karine. Omena. Boa noite, Flor. Gustavo, meu querido amigo, presidente do CREFITO 7, seja bem-vindo. Gustavo está sempre nas nossas lives, nos prestigiando. Um grande defensor da terapia ocupacional, hein, gente?
Deixa eu enviar aqui novamente. Deixa eu ver se a doutora Tatiana já entrou. Foi mal, Alisson. Entrou. Doutora Tatiana já está aqui, tá, gente? Eu estou aguardando aqui ela aceitar o convite para. Tá conectando. Amanda. Oi, Amanda. Oh, olá, doutora Tatiana. Tudo bem? Bom, Tudo bom? Ótimo. Desculpa, trazer uns minutinhos aí. Que é isso? São Paulo já voltou ao trânsito habitual. Eu imagino. Mas vamos lá. Vamos embora. Muito obrigada pelo convite. Dinite, mas você começa. Você é a dona. Então, nós aqui agradecemos, doutora Tatiana, né? Desejar boas-vindas para todos que estão aqui. A gente vai ter um papo, eu já meio que iniciei aqui dizendo sobre o tema que a gente vai abordar, né? Sobre o papel da terapia ocupacional nas unidades de terapia intensiva junto ao paciente com Covid. E aí eu vou me apresentar um pouquinho, vou tomar um pouquinho do tempo e depois eu passo a palavra para a senhora mesmo se apresentar e a gente bater um papo. Senhora não, você, né? Para você se apresentar e a gente bater um papo, tá certo? Meu nome é Amanda Bello, né? Para os que não me conhecem, eu sou terapeuta formada, graduada pela Universidade Federal. Eu estou completando 20 anos de formada esse ano. E sou conselheira aqui do Corefitum, faço parte da atual diretoria. E a gente tem feito, né, essas lives com a intenção realmente de divulgar o papel da nossa profissão junto ao enfrentamento da Covid-19. E antes da gente iniciar esse papo, eu queria trazer duas reflexões que eu acho importantes, que eu acho que vai, inclusive, direcionar a nossa conversa aqui durante essa 1 hora de live, né? Então, buscando, né, um pouquinho da história da terapia ocupacional, a gente sabe que a TO, ela tem forte a prática... Oi, Tatiana. Eu não tô te ouvindo. Não tá conseguindo me escutar? Acho que eu vou ficar sem o som. Deixa eu ver se é aí. Não, tá sem som pra mim. Consegue me ouvir? Ué, eu tava te ouvindo, de repente... Eu não toquei em nada. Será que tu desativou alguma coisa aí? Peraí, porque eu também não sou muito adepta a essas tecnologias. Eu queria um feedback do pessoal aí. O pessoal tá me ouvindo? É só a Tatiana que não tá me ouvindo ou ninguém tá me escutando? Ô, Tatiana, eu acho que o problema é alguma coisa aí, porque as pessoas estão ouvindo, o áudio tá saindo. Todos estão me escutando e estão escutando você também, mas você que não está me ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Exatamente. Eu tô na Bahia você. Tá travando. Não tô te ouvindo.
Ah, eu acho que Eu quando vou deu a pedir ajuda travada e aos voltou, não voltou para mim. universitários. Será que se a Se gente você sair e me voltar, derrubar e me chamar de melhora? volta, Eu vou fazer isso, tá certo? Vou fazer isso. peraí. Oi. Ai, já fiz. Vou chamar ela novamente. Chamei ela novamente, pessoal. Vamos ver se agora funciona. Oi, Tati. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Ótimo. Então vamos O embora. site veio de volta. Desculpa, gente. Acontece. Nada. Pois é. Vamos embora. Então, Vamos lá, desculpa. nada. A gente buscando um pouco sobre a história da terapia ocupacional, a gente sabe que a prática da terapia ocupacional ela teve, inclusive, grande vulto nos contextos hospitalares desde a década de 50, embora a nossa profissão só tenha sido regulamentada na década de 60, né, em 1969. Mas dois grandes marcos, assim, dentro dos contextos hospitalares, a gente pode mencionar aqui, que foi a criação do Grupo Nacional de Estudos, né, sobre terapia ocupacional nos contextos hospitalares, e logo em seguida, em 2014, se não me engano, deixa eu dar uma filadinha aqui. Em 2012, foi criada a Associação Científica, né, que é a TOSP, isso, dessa especialidade. Mas só em julho de 2013 é que o Conselho, o COFIT, né, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele só em 2013 é que reconhece disciplina e especialidade de terapia ocupacional no contexto hospitalar. Eu sou funcionária pública, trabalho num grande hospital aqui em Recife desde 2005, trabalho no Hospital das Clínicas também desde 2014, enfim, eu sou formada há 20 anos, vou completar 20 anos agora em julho. E desde do meu primeiro ano de formação que eu trabalho em contextos hospitalares, e quando eu iniciei meu trabalho em contextos hospitalares, muitas amigas já faziam um belíssimo trabalho dentro dos hospitais, inclusive fazendo ciência, trabalhos científicos na área, enfim. E aí eu fico me perguntando por que a terapia ocupacional ela iniciou tão forte no Brasil na década de 50, dentro do contextos hospitalares, porque ela só foi reconhecida e disciplinada pelo COFITO em 2013, né? O que é que houve nesse lapso de tempo? Por que a terapia ocupacional, a evolução da terapia ocupacional técnico-científica não acompanha a evolução política da nossa profissão? Né? Qual é o papel de nós, terapeutas ocupacionais, nesse processo de evolução? Qual é o papel da entidade que regulamenta a nossa profissão nesse processo de evolução? Por que a evolução técnico-científica e política elas caminham de forma tão desiguais para a terapia ocupacional, né? Eu vou deixar a palavra para você falar. Uma segunda reflexão, que a gente vai conversar bastante depois também, é sobre a essencialidade da terapia ocupacional, né? A gente tem ouvido bastante pelos meios de comunicação televisivos, inclusive, sobre a essencialidade e a importância da equipe mínima de suporte dentro da unidade de terapia intensiva, que são os médicos, fisioterapeutas e a equipe de enfermagem. Né? Eu tenho muitos amigos nessa área e admiro bastante o trabalho deles. Eles realmente são profissionais que estão salvando vidas nesse momento. Mas aí eu fico me perguntando por que a terapia ocupacional não é considerada essencial nesse momento. Por que os gestores, porque alguns colegas, inclusive, não reconhecem essa essencialidade da terapia ocupacional dentro desse contexto? Porque eu enxergo a vida como algo muito além de parâmetros clínicos, de manutenção de capacidade respiratória. Né? Para mim, me parece vital para um paciente, por exemplo, que está dentro da UTI, poder se comunicar com a equipe e dizer para a equipe que ele está sentindo alguma dor ou que ele está precisando ter notícias da família. E eu tenho visto que terapeutas ocupacionais por esse Brasil afora têm feito trabalhos belíssimos com a comunicação alternativa com esses pacientes, né? Então, assim, para mim isso parece vital, né? Então eu costumo dizer que terapia ocupacional também salva vidas. A terapia ocupacional também é essencial nesse momento. E ela está com muitas estratégias aí, né? Nos hospitais por aí afora. E aí, pensando nisso, a gente pensou em conversar um pouco sobre essas estratégias. O que é que os terapeutas ocupacionais estão fazendo na linha de frente? Porque eles estão na linha de frente. Né? O que é que a gente está fazendo dentro dos hospitais com esses pacientes? E aí, a gente viu, né, que você estava fazendo um traballo belíssimo lá em São Paulo, né, no hospital onde você trabalha. Então, eu vou deixar aqui essas duas reflexões para que todos nós
pensemos, né, mais sobre isso, sobre essa evolução técnico-científica e política da nossa profissão e sobre o nosso papel na essencialidade do nosso serviço. E aí eu vou passar a palavra para você se apresentar, falar do teu trabalho, o que é que vocês têm feito lá, como é que está sendo essa intervenção juntos com os pacientes da Covid-19, enfim. Fica à vontade. Obrigada, Amanda. É um prazer. O CREFITO 1, quero agradecer o convite, na figura do Dr. Silano, grande parceiro, doutora Leiliane, vocês aí. Quero agradecer demais esse convite e especialmente por entender que eu posso contribuir um pouco com vocês aí. Eu estou vendo que a gente tem bastante gente nos assistindo, então eu acho que vai ser ótima essa reflexão. Então, eu sou Tatiana, sou terapeuta ocupacional, também vou fazer 20 anos de formada no final do ano, então nós somos muito contemporâneas aí. Eu me formei aqui em São Paulo, na UFSCar, e desde então eu trabalho no hospital. Aliás, neste mesmo hospital que eu estou até hoje, tá? A minha formação de base é na geriatria e, mais recentemente, alguns anos atrás, no cuidados paliativos também. E aí eu fiquei me perguntando aí por um tempo se na geriatria eu já não fazia cuidados paliativos, né? Sem saber que estava no cuidado paliativo. Então, acho que essa foi uma primeira reflexão que eu fiz quando eu me divido aí entre as clínicas da geriatria e do cuidados paliativos. A gente começou a fazer um trabalho muito interessante e eu acho que tem super a ver com com esses seus questionamentos, que eu acho ótimo. Cada live que eu tenho feito, essa é a minha quarta, eu estou muito feliz pelo reconhecimento do trabalho, mas cada uma tem uma essência diferente. E você já trouxe a essência dessa. Eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre a questão política da terapia ocupacional. Eu tenho esse viés político na veia, eu fui presidente aqui da Associação de Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo por 2 gestões, que me renderam 9 anos à frente da associação. E então eu tenho essa questão política muito arraigada, eu milito bastante já há algum tempo. E aí eu fico pensando o quanto que você traz esse questionamento da questão técnico-política, né? O quanto isso não andou junto. Eu acho que demorou muito para a gente... E aí a questão do reconhecimento, né? Demorou muito para a gente ter reconhecimento. Infelizmente, eu acho que tem a ver com a questão do sistema. Eu acho que tem a ver... os colegas fisioterapeutas são excelentes profissionais, a gente não consegue trabalhar sem eles, mas eu acho que a gente precisa da nossa independência, porque quando o conselho precisou priorizar uma profissão e não foi a terapia ocupacional. Então, eu penso que esse descompasso, esse é um dos motivos desse descompasso, desse profissional não ter o mesmo reconhecimento que o fisioterapeuta, por exemplo, quando falam que tem que ter um fisioterapeuta na equipe mínima e não tem que ter um terapeuta ocupacional. Porque você trouxe uma questão vital e fundamental, que é a questão da comunicação, né? Então, acho que essa é uma reflexão muito importante. E aí, acho que tem a ver com essa questão técnica, científica, que os terapeutas ocupacionais precisaram de um tempo para se afirmar e para afirmar o seu objeto de trabalho, a sua expertise. E aí, acho que primeiro estudaram para depois... A gente não foi ao mesmo tempo, né? O estudo e a política. Acho que teve primeiro esse percurso de estudo e agora a gente está nesse percurso um pouco tardiamente, mas estamos nesse percurso da política. E eu acho que, bom, como tudo na vida tem 2 lados, essa pandemia vai ter esse lado positivo para nós, enquanto terapeutas profissionais, porque as pessoas têm visto que, apesar de não acharem inicialmente que a gente iria para a linha de frente, para o front, a gente está lá. A gente está lá e a gente está fazendo um belíssimo trabalho e fazendo a diferença. Um pouco antes de começar essa live com você, eu estava fazendo uma entrevista para uma televisão que vai passar,
E a repórter me falou exatamente isso, assim, o quanto que estar num hospital não significa só estar doente, né? E aquilo que você tem de saúde. E eu falei para ela, justamente é isso que o terapeuta ocupacional olha e trabalha quando a gente está falando de um paciente internado, né? Não é só a dona Maria ou a dona Chiquinha. Ela é uma senhora que tem família, que tem um time, que gosta de planta, que tem uma casa, que foi professora. Quem é essa pessoa? Eu acho que isso o terapeuta ocupacional traz para a equipe, né? E aí, já começando a dar um pouco, falar, emendando um pouco aí no meu trabalho aqui no hospital, eu estou em 2 frentes de trabalho principais. Na verdade, eu acho que agora até mais que 2. Cada dia a gente vai se envolvendo em mais trabalhos. Isso, né? isso. Não dá tempo, mas a gente vai se envolvendo. Hoje meu marido falou para mim assim, bom, essa semana acabou a live, né? Acabou a live. Eu falei, acabou, né? Já. A gente vai fazendo, né? Mas uma das frentes de trabalho que eu estou fazendo, eu sou da equipe de comunicação com as famílias dos pacientes que estão na UTI. Então, eu ligo para as famílias no sentido de dar um acolhimento para essa família, de levantar as demandas. E aí, uma das coisas que eu tenho feito, que eu comecei a fazer por mim, porque eu entendo que é importante, é pedir para as famílias me mandarem áudios dos pacientes, áudios para eu passar para os pacientes. E eu comecei na UTI e estou colocando esses áudios para os pacientes ouvirem. Tanto para pacientes sedados, quanto para pacientes que estão se comunicando. Uhum. E isso tem feito muita diferença, Amanda. Muita diferença. Para a família, olha, vou te falar, não dá para falar a imensidão da gratidão que eles têm por esse trabalho que a gente está fazendo. Eu passo meu telefone pessoal e essa pessoa me encaminha um áudio e é uma questão de muita confiança, né? Que ela vai me passar um áudio e eu vou passar essa mensagem para o familiar dela. Uhum. O quanto ele deposita essa confiança, né? E esse vínculo que eu acabei fazendo com as pessoas. E aí eu tenho ido na UTI e estou colocando esses áudios. Agora, as nossas adaptações, né? Ao invés de colocar só no meu celular, eu coloco numa caixinha, num alto-falante. Para amplificar. Para amplificar, para não precisar colocar o telefone na orelha do paciente, aquela coisa que quando você movimenta, o WhatsApp para, né? Então, a gente também está se adaptando. Nós estamos aprendendo a andar de bicicleta com a bicicleta andando, né? Isso. Mais para frente a gente vai conseguir fazer evidências disso, mas por enquanto a gente está no meio do caminho e andando, né? E isso tem feito, então, muita diferença para a família, para os pacientes. Uma paciente que se acalmou muito depois que ouviu o áudio do marido, dos filhos. Estava começando um processo de delírio, de agitação, e eu fui lá e coloquei o áudio da família dela, e ela respondeu para a família. Enfim, quando eu saí, a equipe de enfermagem estava assim olhando, mas como que você fez isso? Como é que você acalmou essa pessoa? Com comunicação, né? A questão da gente reafirmar os papéis ocupacionais dessa pessoa. Isso. Olha, ela é esposa, ela é mãe, ela é filha, e ela queria conversar com essas pessoas que davam essa identidade para ela. Então, foi muito... E, além disso, para os pacientes, uma coisa que eu tenho visto é que para os pacientes que estão sedados, que às vezes a equipe, que geralmente é ótima, mas às vezes está um pouco cansada, entra no quarto, mesmo com o paciente sedado, eles falam do paciente, né? Oi, fulano, aqui fulano de tal, mesmo com o paciente sedado, mas às vezes a coisa está tão automático que eles entram e o paciente não está ouvindo e eles não falam. E aí eu entrei num quarto e coloquei um áudio para uma pessoa, para uma senhora, e o filho fala isso para ela: mãe, olha, nós estamos aqui cuidando das suas plantas. Vira auxiliar de enfermagem e fala para mim assim: nossa, ela gosta de plantas? Ela gosta de plantas. O quanto que você faz aquela pessoa entender que ela não está cuidando de um corpo, que ela está cuidando de uma pessoa. Então, o impacto que isso causou também na equipe foi muito, muito legal. Essa é uma das frentes de trabalho.
E as outras frentes de trabalho, acho que aí uma delas que é muito importante, que é que você já trouxe, e a gente já tem falado isso, é a questão da comunicação dos pacientes da UTI. O pessoal da terapia ocupacional lá da UFRJ fez uma prancha de comunicação alternativa. Isso, uma apostila com várias pranchas de comunicação alternativa. Nós aqui em São Paulo tivemos acesso a esse material. Nós escolhemos quais pranchas faziam sentido para a nossa população. Uhum. A gente imprimiu, categorizou, imprimiu, plastificou, encadernou com uma orientação de como usar. E nós estamos entregando nas UTIs. Hoje a gente tem 5 andares de UTI e nós estamos entregando nas UTIs, ensinando para a equipe usar, né? A ideia é não precisar ter um terapeuta ocupacional lá o tempo inteiro, é ensinar essas pessoas do uso, né? É claro que está lá o nosso telefone, eles acabam nos ligando, nos acessando, mas... Na hora do desespero, quando eles não conseguem utilizar, né, e se comunicar, acabam chamando um terapeuta ocupacional lá. Chama as PO. Isso. E aí o atendimento aos pacientes das enfermarias, né? Que a gente tem lá, eu trabalho aqui num grande hospital, que é o Hospital de Servidor Público Estadual. É um hospital gigante, com em torno de 700 leitos. Nós não estamos com tudo isso de Covid, tem uma parte do hospital que continua funcionando normalmente. Quer dizer, normalmente, entre aspas, não tem nada funcionando normalmente, né? Dentro da possibilidade. E aí, para esses pacientes, para as enfermarias Covid, a gente elaborou um kit de cuidado, que é isso que o pessoal tem pedido para eu falar bastante, né? O que são esses kits de cuidado? Então, o primeiro kit de cuidado é o kit que a gente... Então, casualmente, nós temos 5 andares de enfermaria e a gente vai uma vez por dia em cada andar. Se tiver 6, eu falei, se tiver 6, se abrir mais uma enfermaria, como que nós vamos resolver, eu não sei. Mas, por enquanto, dentro da semana. Então, a gente vai uma vez por semana em cada andar e a gente pega o censo e verifica quais os pacientes que são novos e os que já estavam internados e a gente, então, entrega os kits, né? Resumidamente, aí para você, o primeiro kit tem atividades de expressão, a gente explica o que é terapia ocupacional, a gente deixa o telefone da nossa sala para esse paciente ligar, se ele quiser. A gente já teve gente que ligou para agradecer, gente que ligou para pedir mais coisa, enfim. E a gente explica o que é a TO, e aí a gente deixa um espaço para as pessoas de expressão e de reflexão. A ideia nesse espaço de reflexão é a pessoa poder, eu gostei muito de pensar desse jeito, a pessoa poder ressignificar o cotidiano. Eu acho que isso é muito da terapia ocupacional, né? Essa coisa de você estar internado, isolado, sem visita da tua família, sem contato com a tua família, com outras pessoas, num quarto sozinho, fechado, e quando todo mundo entra super paramentado, e eles falam, né? Nossa, vocês devem estar com muito medo da gente. E a gente não está com medo. É só uma questão de cuidado até com os outros pacientes, né? Isso, exato. E aí, mas por isso que a gente colocou uma fotografia. Vocês já viram minha foto? Eu depois, quem não viu ainda, tem essa foto aí no meu Instagram. A gente colocou uma fotografia que a gente põe um crachazão e aí é a ideia da pessoa poder ver o nosso rosto. E a gente quis escolher fotos sorrindo, porque isso é uma queixa deles. A gente não vê mais sorriso, né, com a boca. A gente até percebe que essa pessoa está sorrindo, porque às vezes o olho espreme um pouquinho, mas a gente não vê mais sorriso, né? E aí, então, esse kit 1 tem esse objetivo de ressignificar um pouco esse cotidiano, de um momento de expressão, de reflexão, e especialmente, também, né? Não especialmente, mas também de orientação de tempo, de uma mensagem de otimismo, e de atividades de estimulação cognitiva, questões ocupacionais mesmo. E daí tem o 2 e tem o 3, que vão por aí também. Ô Tatiana, tu trouxe um pouquinho lá atrás na tua fala
a questão das evidências, né? Que a gente está caminhando no sentido de fazer com que o que a gente está fazendo hoje torne-se evidência científica, né? Eu costumo dizer que eu também trabalho, né? Eu sou a terapeuta ocupacional de referência da unidade de terapia intensiva aqui do Hospital das Clínicas e trabalho com paciente crítico no Hospital da Restauração, que são pacientes na unidade de terapia de queimados. E eu costumo dizer que, especificamente na unidade de terapia intensiva, a terapia ocupacional meio que andou na contramão da política, porque a resolução 07, né, da Anvisa de 2010, essa resolução, ela regulamenta o funcionamento das UTIs, desde do espaço, do ambiente, até os equipamentos a serem utilizados e a equipe. E aí, nessa resolução, eles exigem a equipe mínima de fisioterapeutas, médicos e enfermeiros, mas eles mencionam, né, os profissionais, os multiprofissionais, né, os nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfim. E aí eu costumo dizer assim, quando eu dou as minhas aulas aos residentes, que a fisioterapia, por exemplo, ela criou muita ciência, e aí quando a resolução apareceu, ela já estava bem estabelecida, bem robusta, né? Sobre o papel, com muita evidência científica sobre a importância da fisioterapia lá dentro da UTI, e a gente foi ao contrário. A resolução apareceu e pouquíssimos profissionais trabalhavam nessa unidade de terapia intensiva. E pouquíssimos artigos existiam. Exatamente. E aí até os próprios profissionais meio que ficaram, bem, o que é que eu vou fazer? Porque na literatura não tem muito o que é que eu vou fazer dentro da UTI, né, com esse paciente. E aí eu queria saber assim de você, se nesse momento essas frontes de trabalho que você está lá, né, no hospital, se isso está sendo documentado para se transformar em pesquisa, como é que está sendo feito isso? Olha, a gente tem um problema que é número de pessoal, né? Eu te falei tudo isso que nós estamos fazendo, mas nós somos 3 terapeutas ocupacionais, tá? Então, a gente está com o lema A Vida Possível, tá? Ou a gente atende, ou a gente escreve, ou a gente dá entrevista, enfim, a gente está tentando documentar. A gente está fazendo todas as evoluções de prontuário, a gente está documentando tudo com foto, com vídeo. A ideia é essa, tá, Amanda? Que depois a gente possa escrever o que a gente fez, que depois a gente possa, de alguma forma, acho que documentar esse trabalho que a gente fez. Atualmente, impossível. Eu já vi, enquanto eu estava atendendo um paciente ou outro, eu já vi, por exemplo, os médicos fazendo várias pesquisas. Eles são um número infinitamente maior do que o pessoal do otorrino fazendo pesquisa com o negócio da anosmia. Então vai lá, eu sou residente do otorrino, né? A gente não tem ninguém evidente. Somos 3, sendo que uma tem questões de saúde, então ela nos ajuda nos bastidores, e lá no front sou eu e mais uma. Eu acho que essa é uma problemática comum, né? Essa é uma problemática comum. Acho que os grandes centros hospitalares, eles não têm, ou têm pouquíssimas terapeutas ocupacionais, né? No seu corpo de funcionários. E isso é realmente um impeditivo, né? Para a gente poder fazer pesquisa. Eu acho que alguns hospitais têm um privilégio, como o Hospital das Clínicas aqui, por ser um hospital escola, né? A gente tem uma residência muito profissional aqui. Então, a gente usa um bocado os residentes, né? A gente diz que vocês estão aqui para produzir ciência, então vamos embora trabalhar junto e escrever artigo para a gente poder publicar nas revistas, né? Mas eu tenho visto que existem muitos terapeutas ocupacionais que, nesse momento, foram realmente convocados para trabalhar nessa linha de frente dentro das UTIs. E eu fico extremamente feliz com isso, porque eu acho que a gente está caminhando, mas está caminhando lentamente, mas está caminhando por um caminho que não vai ter mais volta, né? A nossa intervenção dentro da UTI, ela vai ter que ser reconhecida e valorizada com o devido valor que ela tem. E aí eu tenho visto aqui em Recife, né? Eu sou aqui de Recife, que Recife são 4 estados, mas eu estou em Recife. Aqui em Recife eu tenho algumas colegas que estão fazendo parte dessa equipe que está lá dentro, né? No Hospital das Clínicas, nós também pensamos numa prancha de comunicação alternativa e orientamos a equipe a utilizá-la dentro da UTI. Mas tem colegas que estão utilizando as pranchas, são elas o mediador
dessa comunicação com o paciente. Legal. Né? E eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Eu tenho visto muitos colegas também da terapia intensiva trabalhando essa questão da funcionalidade no que diz respeito à prevenção da síndrome do imobilismo, né? Os pacientes ficam muito tempo acamados, então tem colegas que estão confeccionando adaptações, coxins, né, para posicionamento de mão, posicionamento de cabeça. Os pacientes precisam, né, se manter na posição de prona e isso provoca úlceras na orelha. Então, assim, eu tenho visto muita produção. E assim, eu clamo realmente para que todos esses colegas que estejam nessa linha de frente, né, tentem de alguma forma buscar uma forma de registrar tudo isso que está acontecendo, né, para a gente poder criar um banco de dados, né, bem robusto da terapia ocupacional. Isso é ótimo, né? Não, olha, você sabe que você falou uma coisa aí que foi muito legal, que assim, a gente está indo por um caminho que depois não tem mais como voltar. Isso. Simbolicamente, a gente começou a trabalhar aqui no hospital com os pacientes com a Covid-19 no dia 22 de abril. E aí, simbolicamente, a gente falou que esse dia é o dia do descobrimento do Brasil, mas no nosso hospital foi o dia do descobrimento da terapia ocupacional. Apesar da gente trabalhar lá, a gente começou a live falando quanto tempo a gente é formado, e eu te contei que eu trabalho lá nesse hospital desde que eu me formei, porque eu fiz o aprimoramento lá e depois eu nunca mais saí. A maior parte das pessoas nem sabia que existia terapia ocupacional no hospital. Sendo que a gente faz muita coisa, a gente faz muito trabalho, mas dentro de equipes pequenas. Equipe da ortopedia, equipe da geriatria. E agora, essa coisa tomou um vulto. A gente está recebendo 1000 pedidos de interconsulta, que a gente não dá conta de responder. 3 não dá conta de jeito nenhum, né? Mas a gente está achando ótimo, porque é isso. Especialmente, aí voltando para uma questão política até, aqui em São Paulo, todos os funcionários da saúde, eu não sou especificamente da saúde, porque o IANSP, que é o lugar onde eu trabalho, ele é um Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, então ele não atende SUS, Sim. Ele é um hospital de convênio para os servidores, né? Ele é uma incógnita ali no estado. Mas todo mundo que é da saúde, mais a gente deixou de ser visto como terapeuta ocupacional, ou fisioterapeuta, ou nutricionista, ou outras profissões as multidisciplinares, né? Agora, já faz um tempo aqui que nós somos agentes técnicos de assistência à saúde. Isso é uma questão política extremamente importante, porque, assim, sai um terapeuta ocupacional, eles não precisam repor um terapeuta ocupacional. Eles têm que repor um agente técnico de assistência à saúde, que não necessariamente tem uma formação em TO. Não é que vai fazer TO sem ter formação, não. Contrata um nutricionista e põe na nutrição. Ok, isso. Você tem mesmo número. Só que é isso, a gente tinha um grupo e hoje a gente tem um grupo muito menor. Né? É claro que as pessoas saem por questões salariais, né? A gente recebe o salário do Estado, mas tem essa questão importante aí que a gente briga por isso, né? A gente tem que ser reconhecido como terapeuta ocupacional, não como agente técnico de assistência à saúde, porque aí sai um TO e não entra outro TO. E aí a gente está nessa situação de três profissionais para dar conta de todo um hospital, né? É difícil. Ô, Tatiana, retomando um pouquinho a intervenção dentro da terapia intensiva, surgiu uma pergunta aqui, aí, inclusive, coincidentemente, eu já tinha escrito aqui, porque é uma dúvida minha, como é que funciona o fluxo para o atendimento lá no teu serviço? Né? Se existe um protocolo de atendimento, se todos os pacientes, eles são assistidos por você, ou só quando a equipe médica pede, alguém além da equipe médica pode solicitar essa visita, esse atendimento, como é que funciona? Existe um POP, né, aquele procedimento operacional padrão específico para pacientes que precisam de comunicação com a família, ou, enfim, como é que funciona esse fluxo? Olha, então é assim, para o TI, o terapeuta ocupacional, ele está na questão da comunicação, tá? Tá bem fechada essa questão. E como é que está organizado isso? A gente tem uma secretária que divide os pacientes em, acho que deve ser umas 4 listas, mais ou menos, onde tem 2 profissionais em cada lista, que é um não médico e um médico, tá? E aí a gente liga, o não médico liga fazendo esse acolhimento, levantando as demandas, e o médico liga diariamente
para passar as informações do paciente. Então, eu não dou conta de todos, não ligo para todos os pacientes, eu ligo para aqueles que estão na minha lista, que eu recebo da secretária. Para esses pacientes, eu tenho ido fazer a visita no leito e levo a questão do áudio da família e tudo isso. O que tem acontecido é que as pessoas querem que a gente também faça para os outros, né? E aí, eles podem fazer um pedido de interconsulta. A gente tem um sistema, tá? E eles fazem esse pedido via interconsulta. E aí a gente faz esse trabalho, a gente responde a interconsulta na medida em que a gente vai chegando. Então, por exemplo, como eu me organizo? Eu, o dia que vou subir naquele andar, já respondo as interconsultas daquele andar. Sim. E aí, amanhã no dia seguinte, eu já respondo as de Então, a gente tem feito isso. Diferente do trabalho que a gente tem feito nas enfermarias, que não precisa de demanda, tá? Que a gente vai e entra em todos os quartos. A gente entra em todos os quartos. Alguns pacientes têm uma demanda mais específica, que até outros profissionais pedem, mas a gente, independente disso, às vezes a gente já estava até acompanhando esse paciente, porque tem a ver com essa questão da gente ir em todos os andares das enfermarias COVID, né? E tem sido assim. E vocês, a equipe de terapia ocupacional, né? As 3 grandes guerreiras, tem um monte de mensagem aí parabenizando pelas 3 guerreiras que são mesmo, né? Dá conta de um hospital inteiro. Olha, mas, enfim. Vou até falar o nome delas aqui, a Luciana e a Isabelle. Eu nem sei se elas estão aí na live, mas são as minhas companheiras de trabalho. Eu tenho passado mais tempo com elas do que com a minha família. Imagina. Especialmente com a Luciana, porque eu subo com ela e tem sido muito legal. Uhum. Então, quando a equipe de terapia ocupacional tem feito algum trabalho de orientação à equipe, no sentido de mostrar o que é terapia ocupacional, porque é que eu percebo. Muitos colegas, eles não compreendem qual a clientela que eu vou solicitar interconsulta, né? Muitos médicos podem entender, inclusive, que o paciente está inconsciente, está sedado, ele não precisa se comunicar com ninguém, não, deixa ele aí. Né? E aí aquele paciente perde a oportunidade de receber um áudio de uma família que, de repente, esse tipo de estímulo pode até melhorar a atenção, o despertar do paciente, enfim. Né? Pode ajudar a despertar, então, existe esse trabalho de orientação com a equipe de suporte de vida que está lá, no sentido de dizer, olha, paciente com tal e tal perfil, encaminha para TO, paciente com tal e tal perfil, encaminha para TO, ou não, eles acham, esse precisa, esse não precisa. Como é que funciona? Olha, isso tem sido feito, mas de uma maneira informal, tá, Amanda? Então, assim, quando eu vou atender, por exemplo, eu fui atender uma senhora, fui levar um áudio da família, e aí o médico falou, por que você tá vindo? Daí eu expliquei, vocês fazem isso? Eu falei, sim, a gente também faz isso. Então você pode atender para mim o seu fulano de tal? Eu falo, posso sim. Você faz um pedido para mim via sistema para ficar documentado? E aí eu faço essa orientação para ele. Olha, quando que o terapeuta ocupacional pode ajudar? Quando essa pessoa precisa fazer alguma coisa. Ainda que fazer alguma coisa não precise partir dela. Mas, por exemplo, ouvir uma mensagem, né? Ouvir uma mensagem da família. Então, mas eu queria comentar para você, com relação a isso, que a equipe de comunicação, da qual eu faço parte, é uma equipe muito sensível. E essa equipe, que é composta por psicólogo, assistente social, além dos médicos, e eu da única TO, que nesse caso só sou eu, eles percebem essa necessidade, eles entendem a demanda. Então, mesmo que o paciente, o médico da UTI não tenha essa postura de fazer esse pedido, o médico que está fazendo esse contato me solicita. Sei. Então, é uma equipe muito sensível a isso, que dá muito valor. E aí, a gente conseguiu, a partir disso, mudar alguns olhares, né? Então, eu fiz amizade com um intensivista que não sabia o que era terapia ocupacional, não conhecia, e que agora, eu primeiro estava passando, eu passava os áudios para ele e ele passava. E ele falou para mim, você não quer vir na UTI e passar os áudios? Eu falei, óbvio que eu quero. Claro. Eu estou esperando alguém me autorizar. Então, bem.
vem porque eu quero causar esse impacto que você me causou na equipe. É lindo isso, né, gente? Eu acho que a gente enfrentou uma situação muito delicada em relação aos EPIs, né? Quando a pandemia estourou, os hospitais, os gestores tiveram realmente dificuldade em adquirir EPIs, então meio que eles priorizaram a equipe mínima, né? A equipe de suporte, então as terapeutas ocupacionais ficavam meio que na retaguarda, né? Mas como eu acredito, né, que em muitos serviços essa questão do EPI tem se regularizado, então a gente está tendo a oportunidade realmente de entrar dentro da UTI e intervir diretamente com o paciente, o que é muito bom, porque a gente consegue mostrar um pouco daquilo que a gente faz. Né? Porque às vezes, eu costumo dizer que às vezes a pessoa quer explicar tanto sobre terapia ocupacional e devagar tanto que fica complicado de explicar, mas na prática é muito mais fácil de entender. Então, quando você vê o terapeuta atuando lá, você sabe exatamente que aquele é o terapeuta ocupacional. E aí a gente está tendo a oportunidade de poder entrar com essa questão dos EPIs, com a regularização dessa coisa da dispensação de EPIs, né? Eu acho que isso que você está trazendo é exatamente esse processo aí. No começo eu ficava muito na retaguarda, só no telefone, fazendo esse trabalho de acolhimento só para a família. E aí, à medida em que isso se regularizou e que a gente entendeu que é um problema, mas que a gente vai conseguir passar, que a gente se organizou, eles liberaram a entrada para o terapeuta ocupacional. E, quer dizer, eu não sei se eles liberaram ou se a gente deu uma forçada na porta. Mas, enfim, a gente conseguiu entrar. E é isso, assim, agora, além da família, a gente assiste o paciente e a equipe. A gente tem acolhido equipes que estão em sofrimento, né? Então, tem sido muito legal. Eu ganhei umas flores outro dia e quem recebeu foi o enfermeiro. Ele estava até na nossa live, não sei se ele ainda está aí. Quem recebeu foi o enfermeiro. E eu emprestei para ele ficar uns dias com as flores lá para enfeitar o lugar, entendeu? Falei para ele, bom, agora você cuidou das flores, elas cuidaram de você, agora eu vou levar para minha casa para cuidar um pouquinho da minha família, essas flores. Então é isso, assim, o quanto que a gente também está tendo esse olhar, e as pessoas também estão tendo esse cuidado com a gente, sabe? A gente no começo subia só com a máscara cirúrgica. E aí as pessoas começaram a falar assim, não, vocês têm que usar N95, vocês estão ficando muito tempo aqui dentro. Não era UTI, mas era enfermaria de Covid. E aí o pessoal da enfermagem começou a dar essas máscaras pra gente quando a gente chegava. Agora a gente já pediu, a gente tem no nosso estoque, na nossa sala, mas eles também tiveram esse cuidado com a gente, sabe? Acho que foi uma troca muito legal. Eu gosto sempre de mencionar também assim que a terapia ocupacional ela tem um olhar muito humanizado, né, em relação ao cuidar do outro. E eu acho que isso faz toda a diferença nesse momento dentro da UTI, né? A UTI é um ambiente realmente muito nocivo, né? No sentido de muitos estímulos, de muito barulho, de muita luz, de muita gente circulando e agora ainda mais... Parece até inóspito, eu gosto de falar inóspito. E agora mais ainda com os astronautas lá dentro, né? Então essa coisa mesmo de humanizar o cuidado, de colocar uma foto, né? Para que o paciente consiga enxergar, saber quem é que está cuidando dele ali naquele momento. É esse sorriso que cuida de mim nesse momento. Né? Então isso é muito, muito bacana e eu acho que isso tem tudo a ver com a terapia ocupacional. Eu acho que esse é o momento, né, da gente cuidar melhor das pessoas. A unidade de terapia intensiva ela é um ambiente realmente muito difícil de lidar, mas os pacientes em geral de uma unidade comum, de uma UTI comum, eles recebem visitas diariamente, né? E esses pacientes têm ainda esse problema a mais, né? Que é a questão do isolamento. Os pacientes de UTI em geral, a gente costuma ofertar durante a nossa intervenção estímulos de natureza sensorial tátil, né? A gente toca no paciente, que é uma coisa que nesse momento a gente não pode fazer, a gente precisa evitar esse tipo de estímulo, né? A gente usa outros estímulos sensoriais, auditivo, visual, mas o tato, aquele toque, aquela coisa que aconchega, a gente não pode mais estar ofertando não nesse momento, né? Então, a gente precisa realmente... a gente precisa realmente ter esse cuidado, né? Essa coisa do olhar humanizado para essas intervenções que estão sendo feitas. Em relação à tua intervenção na enfermaria, né? Você disse que na enfermaria a busca é ativa, não precisa de solicitação da equipe, de ninguém. Quando vocês vão fazer a busca ativa, essa estratégia de vocês de montar esse kit de atividades para os pacientes, que eu achei uma ideia fantástica.
Parabéns, né? É fantástico você poder manter o paciente isolado, enfim, ressignificar as atividades dentro do ambiente hospitalar para aquele paciente que está lá isolado sem poder receber visita, enfim. Mas nessa proposta de intervenção, esse kit, ele é deixado com o paciente ou em algum momento vocês fazem a intervenção? Vocês utilizam alguma atividade com o paciente específico? Ou vocês realmente só entram, orientam, mostram o kit, explicam e deixam lá com eles? Ou vocês têm alguma proposta de fazer, tem algum recurso, alguma atividade autoexpressiva, sei lá, expressiva lá para ser utilizada dentro das enfermarias? Como são pessoas que talvez nunca tivessem contato com terapia ocupacional, tem gente que nos recebe muito bem, tem gente que... Olha, já teve gente de perguntar assim, mas quanto que vai ser? Não vai precisar pagar, não. Porque você entra, entrega uma coisa, né? Então, mas uma coisa que a gente tem percebido, assim, a gente estimula hoje, por exemplo, eu entrei num quarto que tinha 2 pessoas, elas já estão numa corte lá, né? As 2 deram positivo, então eles já fizeram uma corte para otimizar um pouco o espaço. E aí a gente, quando eu entrei, eu vi que elas queriam conversar, então elas não tinham conversado ainda entre elas, olha que coisa. Então eu entreguei o material e estimulei, vamos abrir, vamos ver o que tem. E aí uma começou a querer conversar com a outra, e eu adaptei a altura da cama Esse é o trabalho que a gente tem feito, né? De adaptar, de trazer as coisas para perto. Essa adequação do ambiente que a gente faz com muita facilidade. E aí, assim, a coisa fluiu ali, que eu facilitei e puxei o carro, porque elas estavam só ali entre elas. Então, vamos fazer esse, vamos fazer. Então, assim, eu entendi que ali, naquele momento, acabou minha atuação, porque eram com as 2. A gente tem algumas limitações, obviamente, de material que pode entrar, que não pode entrar, o que pode higienizar, e o que o paciente também não pode levar embora para casa. Mas esse material especificamente a gente entrega dentro de um plástico com uma caneta, cada um tem o seu, e a gente explica, a gente não vai pegar de volta, vocês podem levar embora para casa. Então tem gente que levou, por exemplo, eu atendi um moço jovem de 30 e poucos anos, que levou e ele falou para mim assim, olha, Tatiana, eu vou levar porque eu escrevi aqui coisas que eu não quero me esquecer. Eu fiz algumas reflexões aqui que eu só fiz porque eu estava muito mal, e às vezes na vida a gente passa batido e depois a gente esquece disso. Então eu não quero me esquecer. Porque eu não quero me esquecer, eu vou levar embora e vou ler quando eu por acaso, estiver me esquecendo das coisas que eu acho importantes. Então é isso, assim, não tem um material específico, eu acho que tem muita gente nos pedindo livros. Ai, olha, nossa, eu gostaria de colocar minha leitura em dia, já que eu tenho que ficar aqui preso nesse catéterzinho, né? E aí a gente conseguiu umas doações de livros. Aí eu fiz uma campanha aqui no condomínio onde eu moro, é um prédio, e todo mundo começou a entregar livro. Hoje a gente tem um monte, a nossa sala está lotada de livro, e a gente entrega, oferece. Então as pessoas... E é isso, depois leva embora, e tudo bem, não precisa devolver... E as pessoas têm conseguido fazer essas atividades, né? E têm conseguido... Então, a gente não precisa desse encaminhamento, tem sido uma busca ativa, mas o mais interessante é que quando a gente volta lá na semana seguinte, a pessoa quer contar pra gente de alguma atividade, sabe? Ela já identificou o que é o terapeuta ocupacional. Olha, depois que você veio aqui... Você me mostrou como funcionava esse negócio aqui da cama. Eu consigo descer da cama e agora eu vou no banheiro sozinho. Olha, depois que você veio aqui, você achou meu óculos, agora eu ponho o óculos e eu consigo ligar para minha família, porque antes eu não estava ligando, porque eu não tinha óculos, eu nem sabia que estava o meu óculos aqui, porque a gente sai abrindo, né? Não, o senhor usa óculos, por que não está aqui? A gente procura, às vezes a gente acha, às vezes está lá. Então, tem essa coisa da gente estimular um pouco que essa pessoa faça atividades lá de forma independente. Também. Tatiana, a gente já está pertinho, né? Eu acho que o Instagram, ele encerra, né, automaticamente. Então, eu acho melhor a gente fazer nossas considerações finais, que é para a gente não desligar assim de repente.
né? Tá certo. Eu queria agradecer demais. Tiveram algumas perguntas em relação às intervenções em relação à postura, posicionamento. Eu acho que isso daria um assunto para uma nova live, porque existem muitas estratégias, né, para posicionamento de paciente, confecção de coxins, enfim. Inclusive porque esse paciente em especial, ele assume posturas bem comuns no nosso dia a dia. E aí a gente precisa pensar, né, numa forma de mantê-lo acomodado e prevenir esses caras, enfim. Eu vou pedir que quem fez as perguntas, quiser deixar o contato, a gente depois responde algumas coisas que a gente possa, né, tirar essas dúvidas. Queria agradecer demais a presença de todos, principalmente a sua presença, dizer que você tem feito diferença na terapia ocupacional. Eu fico muito feliz, né, quando alguém consegue realmente mostrar e divulgar o nosso trabalho de forma tão clara, tão objetiva, enfim. E eu espero que esse trabalho dê muitos e muitos frutos e que, como eu falei, eu acho que é um caminho que não tem mais volta e que as portas se abram e ampliem para a terapia ocupacional dentro dos contextos hospitalares e, em especial, dentro das UTIs. Fica à vontade. Eu fiquei emocionada com você agora. Você falando que eu tenho feito a diferença. Eu espero mesmo fazer a diferença. Eu não quero que as pessoas não se lembrem da gente, né? Eu acho que a gente faz um lacinho no kit, sabe? A gente tem um cuidado de fazer um lacinho no kit para essa pessoa perceber que ela é única, que a gente perdeu um tempo, gastou um tempo fazendo um lacinho para ela receber aquilo de uma forma que ela saiba que ela está sendo cuidada. Então, eu acho que foi fundamental, assim, acho que essa é a parte boa da pandemia, a gente se redescobriu, né? Exato. Acho que a gente se reinventou, a gente lá no hospital se reinventou. Então, eu quero muito agradecer a oportunidade de contar sobre esse trabalho e tem sido muito especial. Eu que agradeço, a terapia ocupacional agradece. Eu vou deixar mais uma vez aqui a mensagem que a terapia ocupacional também salva vidas, tá, gente? Apesar de não fazer a manutenção de sinais vitais, sinais clínicos, respiração, mas a gente salva vidas, sim, com a nossa intervenção. Então, que cada um de nós, a gente seja imbuído desse sentimento de valor, que a gente precisa se valorizar antes de mais nada. Isso mesmo, eu acho que a gente resgata vidas, a gente pesca de volta essas pessoas. A gente precisa saber dessa potência que a gente tem. Isso, muito obrigada. Um minuto restante, vai desligar aqui. Vamos embora, porque nosso final de semana, galera. Segunda-feira, terapia ocupacional de novo na luta. Obrigada, é isso aí. Beijos, querida. Beijo, tchau. Encerra agora.